Olá, meninos, meninas, meus amores, muito bem-vindos, né, a mais essa aula, né, de biologia. Eu sou o professor Trico e a gente vai trabalhar agora a embriologia. Se você acompanhou as últimas aulas, né, de sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, ciclo menstrual, tá? Quando eu falei de ciclo menstrual, eu falei dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Tá certo? Os principais métodos anticonceptivos, contraceptivos ou anticoncepcionais. Mas olha só, o que acontece, né? Digamos agora que tudo falhou. Falhou tudo, a pessoa ficou grávida. Muito bom. Agora a gente tem que estudar um outro nível, né? A gente tem que passar para um outro nível de estudo. Agora a gente vai ter que passar a estudar a embriologia, tá? Que é o estudo do desenvolvimento do embrião. Tá certo? É o estudo do desenvolvimento do embrião. Muito bom, tá? Então, vamos estudar o desenvolvimento do embrião. Bom, evidentemente que tudo começa com o quê? Tudo vai começar com a fecundação, tá certo? Tudo começa com a fecundação, tá? E a fecundação é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, aí nós vamos ter a formação da célula ovo ou cigoto. Vai haver a formação da célula ovo ou cigoto. Muito bem. Só que aí tem um pequeno detalhe que a gente precisa comentar com vocês, tá? Cada grupo animal apresenta um tipo de ovo diferente, tá? Então, existem os tipos de ovos, tá certo? Então, nós vamos ter aqui os diversos tipos de ovos, ó, tá? De acordo com o grupo animal, tá certo? Então, quando a gente fala em tipos de ovos, é porque já houve o quê? A fecundação, tá? Você está se referindo à célula ovo, tá? Existem 4 tipos básicos de óvulos nos seres vivos, tá? Tudo bem? Só que antes da gente começar, deixa eu dar um toque para vocês, uma dica. Todo ovo aqui vai ter a terminação lécito. Lécito. Vai terminar em lécito. Lécito significa o quê? Vitelo. Lécito significa vitelo. Vitelo, que é a substância de nutrição do embrião. É a substância que vai nutrir o embrião. Tá certo? Por exemplo, nós, mamíferos, nós temos um tipo de ovo chamado de oligolécito. Oligolécito. Óligo significa o quê? Pouco. Lécito, vitelo. Que tem pouco vitelo no seu interior. Tudo bem? Olha só, ele também é chamado de isolécito. Toma cuidado que tem muito sinônimo aqui, tá? Tem muito sinônimo, isso aqui é complicado. Tá certo? Isolécito ou alécito. Eu não gosto desse alécito porque A significa não. Seria sem vitelo. Não é que ele não tem vitelo, ele tem pouco vitelo. A melhor nomenclatura é oligolécito, na minha opinião. Tá? Oligolécito. É o que eu prefiro. Tá? Você vai guardar como exemplo, então, os mamíferos. Tá certo? Olha só. Então, esse ovo aqui, tá aqui o núcleo, ele vai ter vitelo, mas muito pouco. Ou mesmo porque nos mamíferos vai haver a formação da placenta, e a placenta vai permitir a nutrição do embrião.
Então, olha só, esse ovo é um ovo que vai apresentar pouco vitelo. Tá? Tudo bem? Daí o oligolécito. Muito bem. O segundo tipo de ovo é o ovo chamado de heterolécito, mediolécito alguns chamam de telolécito incompleto. Eu prefiro que você nem use essa palavra, tá? Porque quando aparecer esse nome telolécito, geralmente ele vai aparecer associado a outro tipo de ovo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Dá um exemplo aí de onde eu encontro, tá? Guarda como exemplo aqui os anfíbios. Sapo, rã. Esse ovo, ó, por que eu falei mediolécito? Porque ele vai ter uma quantidade média de vitelo. Ele vai ter mais vitelo que o ovo anterior, ali, ó. Vai ter mais vitelo. Não esqueça que vitelo é a substância de nutrição do embrião. Eu vou escrever assim, médio vitelo. Beleza? Olha só. Aí nós vamos ter um terceiro tipo de ovo. Esse aqui você conhece bastante. Esse ovo aqui você conhece bem. Mas cuidado com a parte dele que você conhece, tá? Ele é chamado de megalécito. O que significa mega? Mega significa grande. O que é lécito? Vitelo. Tá? Tem bastante vitelo. Ele também é chamado de telolécito. Simplesmente telolécito ou telolécito completo. Tá certo? Esse aqui, ele vai apresentar muito vitelo. Esse aqui é o ovo, por exemplo, de répteis e aves. Esse aqui você conhece, ó. Esse aqui é o ovo, ó. Aliás, desculpa, não é o ovo. É a gema do ovo da galinha. É a gema do ovo da galinha. Só a gema, hein? Não a clara. Ó. Aqui, ó, é puro vitelo, ó. Então é um ovo que tem muito vitelo. Muito vitelo. Tá? Mesmo porque, vamos lembrar que répteis e aves, eles têm um ovo de casca rígida. O embrião vai ter que se desenvolver no interior desse ovo o tempo todo. Então, esse vitelo vai ter que sustentar o embrião até o embrião chegar ao final e ele conseguir, estiver pronto, e sair de dentro do ovo, tá? Vai quebrar a casca do ovo e sair lá de dentro. E tem um ovo chamado de centrolécito. Centrolécito porque o vitelo é central. Olha só. Está lá o ovo, está o núcleo. E aqui você vai ter um vitelo. O vitelo fica ao redor do núcleo, que o vitelo é central. Por isso, centrolécito. Beleza? Tudo bem até aqui? Bom. E aí, o que isso tem a ver? Bom, gente, o lado que tiver o núcleo, sempre o lado que tiver o núcleo, se você quiser, você pode chamar de polo animal, tá? Você pode chamar o lado que tem o núcleo, eu vou colocar aqui PA. Onde não tem o núcleo, eu vou chamar de PV, onde se concentra o vitelo. Ó. PA, PV. Tá? Vem comigo. Vamos lá de novo. PA, PV. PA é polo animal. Polo animal. PV é polo vegetativo. É onde se concentra o vitelo, tá? Tudo bem? Então, olha só. Esses ovos todos aqui, tirando esse aqui, que o vitelo é central, aqui não posso falar em polo animal, polo vegetativo. Mas nos demais você pode. Pode. Tá? Pode. Bom,
Formou o ovo. O ovo está formado. Tá formadinho, bonitinho. O que vai acontecer com esse ovo agora? Ele vai entrar em divisão. Formou o zigoto ou célula-ovo, ele vai entrar em divisão celular. Tá? Para começar a formar o embrião. Tá certo? Então ele vai passar pelas primeiras divisões celulares. Tá? Essas divisões celulares a gente chama de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem. São as divisões iniciais do embrião, tá? Tudo bem? Ó, são as divisões iniciais do zigoto ou célula-ovo, né? Tá? Até chegar numa fase, tá? Que nos embriões, no nosso embrião e no embrião de quem tiver pouco vitelo ali dentro, tá? Até chegar numa fase que a gente vai chamar de mórula, tá? A gente depois coloca as fases do desenvolvimento embrionário. Vamos ver como é que funciona a segmentação ou clivagem, tá? Assim, a princípio, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós vamos ter dois tipos de segmentação. A segmentação, ela depende, essa segmentação, essas divisões iniciais, elas dependem da quantidade e da distribuição do vitelo lá dentro do ovo. Da quantidade e distribuição do vitelo no interior do ovo. Tudo bem? São basicamente dois tipos de divisão, dois tipos de segmentação. Existe uma segmentação chamada de holoblástica ou total. Segmentação holoblástica. Holo significa total, tá? Essa segmentação total pode ser igual ou desigual. Depois eu vou mostrar isso para vocês, a gente vai mostrar para vocês, mas vamos anotando os nominhos aí, ó. Ela pode ser igual ou pode ser desigual. Ela vai ser igual no ovo oligolécito, tá? E ela vai ser desigual no ovo mediolécito ou heterolécito. Tranquilo? A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Segura só um pouco. Vamos só colocar os nominhos primeiro para depois ficar mais fácil, tá, da gente trabalhar. O segundo tipo de segmentação é chamado de segmentação meroblástica. Mero é parcial, tá? Parcial. A segmentação meroblástica pode ser discoidal ou superficial. A segmentação discoidal vai acontecer no ovo megalécito e a superficial vai acontecer no ovo centrolécito. Tudo bem? Tudo bem nada, né, Trico? Não estou entendendo nada. Então vem comigo, agora vamos fazer essa segmentação. Me acompanha aqui, ó. Vem aqui. Vem me acompanhando aqui. Tá? Que a gente já vai mostrar para você como é que isso aqui acontece. Olha só. Vamos ver a segmentação total igual. Que eu falei para vocês que vai acontecer no ovo oligolécito. O nosso ovo. Bom,
Vamos lá. Está lá o ovinho. Está lá o nosso ovo. Não esquece que quando a gente fala em ovo é o zigoto, tá? O resultante da fecundação. Como ele tem pouco vitelo, o que vai acontecer? Ele vai se dividir primeiro ao meio, ó. De um formam dois, ó. De uma célula formam-se duas. Tudo bem? Aí de duas vão se formar 4. Tudo bem, ó? De duas forma 4, tá? E aí vai, de 4, 8, 8, 16, vai embora. Até chegar onde, Trico? Até chegar numa fase chamada de mórula. Tá? Até chegar numa fase chamada de mórula. As células vão ficando pequenininhas, ó. Isso aqui vai virar uma bola maciça de células, olha, que belezinha. Saca só. Isso vira uma bola maciça de células. E essa bola maciça de células a gente vai chamar de mórula. Então aqui você tinha o zigoto, ou célula-ovo. Chegamos aqui na fase de mórula. Repara que todas as células têm o mesmo tamanho. Ó. As células vão ter todas o mesmo tamanho. Trico, mas elas vão ficando menores. Ficam menores mesmo, porque o zigoto é uma célula muito grande. Tá? O óvulo é uma célula muito grande. O óvulo é uma célula muito... Nossa, enorme. Tá? O óvulo talvez seja uma das maiores células, se não a maior célula, por exemplo, do corpo, que a gente encontra no corpo humano. Tá certo? Ele é muito grande. Tá? E aí, quando vai dividindo, agora sim, quando chega na fase de mórula, ela está na fase, tá no tamanho padrão da espécie. Agora sim ela chegou no tamanho padrão. Tá? Porque antes ela estava muito grande, exageradamente grande. Essas células aqui, no decorrer do processo, que vão se formando, são chamadas de blastômeros. Tá? Blastômeros. Tanto aqui quanto ali você pode chamar de blastômeros, tá? Tudo bem? É o nome que a gente dá para essas célulazinhas dessa divisão inicial do zigoto. Beleza? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na segmentação total, ou holoblástica, como eu falei para vocês, desigual. Isso aqui vai acontecer nos ovos mediolécitos ou heterolécitos, tá? O ovo do anfíbio. Por esse ovo ter muito vitelo aqui dentro, quer dizer, não tem tanto vitelo quanto tem no ovo megalécito, evidentemente, mas tem muito mais vitelo que o de cima, tá? Tem muito mais vitelo que aquele ovo de cima. Esse vitelo vai atrapalhar um pouquinho na hora que for fazer a divisão. Tá? De uma célula vão se formar duas, vão, de boa. Só que agora começa a diferença, ó. Quando começa a dividir, as células de cima ficam menores que a de baixo. Ó. Por isso que a gente chama de segmentação total, porque o ovo inteiro está se dividindo, mas ela é desigual. Ó. Tá? E aí o que vai acontecer? Quando se formar a figurinha da mórula, essa mórula aqui vai ser uma coisa meio estranha. Tá? Ó. Essa mórula aqui vai ficar um negócio meio esquisito. Tudo bem? As células de baixo da mórula vão ficar grandes. As células de cima ficam menores. Tá? A parte de baixo aqui da mórula fica grande, a célula, e a de cima vai ficar menorzinha. Ó. Olha só. Tudo isso porque tinha mais vitelo embaixo. E aí, olha só que belezinha. Fica uma mórula esquisitinha, mas... Depois, essas células todas vão entrar no mesmo tamanho, tá? Elas vão ficar do mesmo tamanho? Vão. Perdão. Olha só. Então, você percebe que essa mórula aqui, ó, as células de cima são pequenininhas, as de baixo são maiores. Essas células pequenininhas você pode chamar de micrômeros. Ó, micrômeros. E as de baixo, que são maiores, macrômeros. Micrômeros e macrômeros, tá? Tranquilo? Mas tudo isso é blastômero do mesmo jeito, tá? Tudo blastômero. Só que os de cima são menores e os de baixo maiores. Repetindo, posteriormente, essas células vão ficar
tudo do mesmo tamanho. Então elas vão acabar ficando todas do mesmo tamanho. Belezinha? Muito bom. Vamos ver agora a segmentação meroblástica. É melhor a gente usar outro pedacinho da lousa aqui para a gente não ficar socando tudo num lugar só. Tá? Então não esquece, aqui nós temos a de trás a segmentação total. Vamos ver agora a segmentação parcial. A segmentação parcial, lembra? Eu falei para vocês, tem a discoidal e tem a superficial. Essa aqui vai acontecer no ovo megalécito, tá? Que não esquece que o ovo megalécito é a gema da galinha, lá do ovo da galinha, que eu falei para vocês. Como isso aqui tem muito vitelo, gente, o núcleozinho vai ficar aqui, ó. Você já deve ter visto isso, quando você quebra a gema de um ovo, ó, quebra a gema não, quando você quebra um ovo e observa a gema, você percebe um pedacinho branquinho, já perceberam isso? Tem um pedacinho branquinho ali na gema. Aquela partezinha branquinha da gema que tem ali é onde fica esse núcleo. Está exagerado aqui o meu, inclusive. Tá? Onde tem esse núcleo vai começar a acontecer divisão, ó. Olha só, vai começar a ter divisão. Então, ó, onde tem vitelo, não tem divisão. Então, vai ficar tudo restrito aqui, ó. O embrião vai ficar restrito naquela faixa de cima, ó. Só naquele disquinho de cima. Por isso que ela é chamada de discoidal. Ocorre só naquele disco onde fica o núcleo. Tá vendo que bonitinho? Tá? Ah, então aqui não vai ter mórula? Não. Nesse caso não vai se formar mórula. Não forma? Não forma. Tá? E nós temos também a segmentação parcial, superficial. Opa. Essa aqui vai acontecer nos ovos centrolécitos. Gente, guarda uma coisa. A divisão celular sempre ocorre onde tem núcleo, tá? Onde está o núcleo da célula. Então, se você tem um ovo centrolécito aqui, ó, o núcleo está aqui, o vitelo está aqui, tá? O vitelo é central, está aqui, ó. Tudo bem? Onde tem o núcleo, vai começar a se dividir. Vai começar a acontecer divisão, só que ele vai migrar para a periferia. Essas células migram todas para a periferia, vai migrando para cá. Ó. E aí, qual vai ser como é que vai ficar no final, né? No final vai ficar uma coisa assim, ó. Esse núcleo migrou tudo para a periferia, as células vão migrando tudo para cá, ó. As célulazinhas vão ficar todas na superfície. Por isso que ela é chamada de superficial. E o vitelo continua aqui, ó. Pegaram o espírito da coisa, gente? Então, é assim que acontece a divisão, tá? Essa é a parte inicial do desenvolvimento embrionário, tá? Essas são as primeiras divisões celulares que ocorrem no início do desenvolvimento do embrião, tá certo? Só vamos voltar um pouquinho para cá, que o que vai interessar mais para a gente, tá? A gente mostra todos os tipos de ovos, evidentemente, tá? Lógico que a gente vai mostrar. Porém, o que vai interessar para a gente, não tenha dúvida nenhuma, que é esse tipo de segmentação, tá? Que é a segmentação que ocorre no nosso próprio organismo, tá? Que é a segmentação que ocorre em todos os mamíferos, tá certo? Aí depois da mórula, aí a gente vai ver depois as fases do desenvolvimento embrionário, tá? Tudo bem? Aí nós vamos ter que ver todas as fases do desenvolvimento embrionário. Mas se você já tiver uma noção desse desenvolvimento inicial, que a gente chama de segmentação ou clivagem, isso facilita muito para a gente, tá? Então a gente vai combinar o seguinte, a partir da próxima aula a gente passa a trabalhar com as fases do desenvolvimento embrionário, tá certo? Todas as fases, desde o zigoto até a formação do organismo, tá? Mas a gente já tendo visto essa parte inicial, isso facilita bastante para a gente, tá? Isso já vai dar um gás para a gente muito bom para a próxima aula. Tranquilo? Então é isso que a gente queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Tá legal? Pessoal,
Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.